Boa tarde, amados irmãos, que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. É sempre com muita alegria estarmos aqui e desta vez participando do 59º aniversário da casa. Para nós de uma maneira diferente. Fundador da casa, meu pai, Rubens Valdemar Rigon, e é difícil... É emoção, tá? Eles devem estar por aí assim, né? E a vibração espiritual é sempre diferente da gente, né? E assim, estarmos agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui. E falar sobre a família é sempre muito importante, né? Então, para o nosso início, nós vamos falar da vida, como surgiu a vida. Porque se a palestra fala da vida em família, nós precisamos começar pela vida. E o que é a vida? Somos criações divinas. Deus nos criou, espíritos simples, né? Teoricamente, nos livros antigos estão escritos assim: espíritos simples e ignorantes, sem experiência, certo? Fomos criados ao seu modelo. E aí fomos colocados em um dos planetas aonde ele criou também, planeta Terra, né? A Terra é a nossa escola de aprendizado. Todos nós tivemos uma parte para evoluir e viemos para a Terra, um planeta que está em evolução, que ainda está se regenerando para se transformar no planeta de luz. E nós estamos aqui com todos esses problemas, nossas famílias, nossos trabalhos, nossas experiências, e assim nós vamos prosseguindo na nossa jornada. Joana de Ângeles, no livro SOS Família, todas as nossas palestras vão ser direcionadas em cima deste livro, tá? Então, Joana de Ângeles, ela nos diz que a academia terrestre é o nosso currículo de aprendizagem. Por quê? Nós viemos para cá, num planeta simples, sem conhecimento nenhum, e começamos a nossa evolução. Passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal e chegamos ao hominal. Quando nós chegamos na capacidade de homens, estamos aqui para pensar. E como fomos criados simples, né? Lá na espiritualidade, todos nós, espíritos, estávamos lá, juntinhos, próximos, formando grupos de acordo com as nossas afinidades. Então, alguns gostavam de cozinhar, outros gostavam de ler, outros gostavam de pintar. Do mesmo jeito que a gente se reúne aqui, nós nos reunimos na espiritualidade. E começamos lá a nossa família, o nosso grupo. Nós começamos assim, bem simplesinhos. Só que Deus não parou de criar espíritos, né? Para nos dar a oportunidade de evolução. Então, o nosso grupo, a nossa família foi se tornando cada vez maior. Quando é chegado o momento da nossa primeira encarnação na Terra, porque já que fomos criados todos simples, nós precisamos aprender. E a gente vem aqui para aprender. Dizem por aí que a gente vem aqui para sofrer, mas Deus não quer que ninguém sofra. Ele só quer que nós cresçamos intimamente e moralmente. Então, a gente vem para cá para isso, para aprender. E aí viemos para a Terra. Quando nós chegamos aqui, nós temos que formar as nossas famílias, né? Nós deixamos aquela nossa família espiritual lá e viemos para a Terra. Só que eles são tão bondosos que eles não nos abandonam. Mesmo quando nós encarnamos, o nosso planejamento familiar aqui na Terra, eles também nos auxiliam. Muitos deles nos acompanham na nossa família carnal. E outros, aqueles que não reencarnam por merecimento, porque ainda não precisam passar por essas tormentas que nós vamos passar, eles ficam lá nos guiando. E olhando por aquilo que nós prometemos fazer e que às vezes não conseguimos fazer. No livro dos Espíritos,
nós temos a informação de que existem famílias espirituais e que existem as famílias carnais, por laços sanguíneos, mas que as mais duradouras são as famílias espirituais. Por isso que quando a gente reencarna, a gente só pensa na família do outro assim: ele não tem problema, ele não tem que trabalhar, ele tem saúde. Não é bem assim. É que provavelmente a família em que ele está naquele momento, ele não precisa de todos esses problemas, essas turbulências para o crescimento que nós estamos precisando no momento. Então a família carnal, a família por laços sanguíneos, ela é aquela família onde o pai e a mãe se reuniram na espiritualidade, se propuseram, né, a nos ter como filhos e a nos ensinar, porque é isso que Deus nos ensinou. Quando Jesus esteve conosco aqui na terra, quais os 2 mandamentos que ele ensinou? Nós tínhamos 10, ele facilitou, deixou 2, e a gente está aqui de novo porque a gente não aprendeu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Qual é o próximo? Mais próximo, a nossa família. E a gente não enxerga isso. Por isso que nós ainda estamos aqui em processo evolutivo. Então a família carnal nem sempre é aquela mesma que está lá, que ficou junto com a gente no plano espiritual. Mas alguns desses espíritos vêm até aqui para nos auxiliar, né? Porque a gente promete que a gente vai casar, a gente promete que a gente vai ter filhos, que a gente vai ter um emprego, que a gente vai respeitar o nosso pai, a nossa mãe. E quando a gente chega aqui, nós temos o livre-arbítrio e nós esquecemos tudo. Mas lembrem-se que os nossos amigos estão lá, sempre para nos dar um empurrãozinho. E principalmente o nosso anjo guardião. Ele está conosco todo o tempo. Jesus, então, nem se fala. É a gente que esquece dele. Tá? Então, viemos para a Terra, reencarnamos, formamos a nossa família, tudo combinado, mas nada resolvido. Né? Eles não gostaram. Não resolvi tudo ainda também não, né? Aí viemos para cá, formamos a nossa família, né? Temos o nosso emprego, a nossa casa. A casa é muito fácil, é tudo estruturada, né? Prontinho, olha aí, ó, tá tudo prontinho. Mas quando a gente tem uma reforma na casa, a gente percebe que a gente tem uma dificuldade, principalmente quando nós temos que ficar nessa casa em reforma. Quem já teve reforma em casa sabe como que é? O inferno. E aí a gente fala assim que todos os nossos problemas são por causa da reforma. Mas não é a reforma da casa que precisa, é a nossa reforma interior. É aquela mais difícil. A gente veio aqui, por exemplo, para ter 2 filhos. Mas aí a gente pensou, teve o primeiro, viu que trabalhar é duro, viu que criar é mais difícil, aí a gente fala assim, não vou ter mais nenhum. Já estamos com um débito, porque o prometido foram 2. Mas tudo bem. Aí ele nos manda um filho. Graças a Deus ele viu que a gente não vai conseguir criar o segundo. Ele falou assim, olha, vou mandar um probleminha para você. Vou mandar uma criança com uma pequena doencinha ou um probleminha especial. Mas a gente na hora não pensa que isso é para o nosso crescimento. A gente pensa assim, ai que desgraça. Deus não me olha. E não é assim. Pode ser que, pelo fato de nós termos combinado de termos 2 filhos, e não vamos ter aquele outro que precisávamos, ele fala assim, então vamos encurtar um pouquinho e vamos fazer ele praticar o bem só nessa daí. E manda um filho com uma coisa especial. Mas se nós nos propusermos a passar por isso, nós vamos conseguir. Nós vamos fazer das tripas coração, porque, fala a verdade, mãe é mãe. Pai faz um pouquinho, eles que me perdoem, tá? Mas mãe é mãe. Ela faz qualquer negócio. E aí a gente vem, passa por esse problema, resolve. Quando a gente retornar lá, ele vai falar assim, olha, tudo bem. Você tinha prometido que ia cumprir com 2 filhos. Mas, como você cuidou desse tão bem,
tão generosa e fez mais do que ele precisava, nós vamos te dar um abono. E é essa parte que a gente não se lembra que Jesus nos ensinou. Se nós soubéssemos amar o nosso próximo, que é a nossa família, o mundo não estaria como está hoje. Pensa bem, nós estamos aqui em mais ou menos 20 e poucas pessoas. Cada um de nós tem um problema. Se nós chegássemos em casa e pensássemos com amor, tudo bem, vai ser duro, vai ser difícil, mas eu vim aqui, prometi e vou fazer. Se todo mundo pensasse assim, nós não teríamos guerras, nós não teríamos aqueles resgates coletivos e provavelmente nós não estaríamos aqui resgatando aquilo que nós não aprendemos do lado dele. Ou vocês pensam que vocês não estavam lá no dia da crucificação, atirando pedrinha? A gente estava lá, a gente só não ouviu ou não tinha naquela época a capacidade de entender que a gente tem agora. E mesmo assim, fala a verdade, a gente de vez em quando escorrega na casca de banana. Então, a nossa família, dar trabalho, é para nos dar prazer e crescimento espiritual. Cada um dentro da nossa família tem um dever e tem alguma coisa para fazer de melhor, né? Nós temos deveres e temos obrigações. Fazer obrigação é dose, porque tem que fazer, não tem jeito. Mas para a gente passar de uma maneira mais calma, mais tranquila, mais serena, vamos fazer com amor. Jesus não foi crucificado e não pediu por nós? Então vamos pedir pela nossa família, né? Vamos resolver os nossos problemas ali. Resolver com o próximo, distante, é mais fácil. Porque você vai lá dar uma ajudazinha, né? É a caridade que Jesus nos ensinou. A gente dá uma ajudazinha, põe a mão no bolso, tira um dinheirinho, resolveu, vai para a casa dele, problema dele. Mas em casa não é assim. A gente vai acordar e dormir com aquele problema, né? Então, que tal a gente parar um pouquinho e pensar? Vamos para casa hoje, vamos sentar, porque assim, a gente não tem tudo de presente, né? Marido não é bom, mulher não é boa, filho não é bom, né? Cunhado não é bom, sogra não é boa, sogro não é bom, não é assim? Agora, se a gente ficar com essa mesma mentalidade, nós não vamos solucionar os nossos problemas e não vamos fazer com que o mundo melhore. Os espíritos, eles se transmitem em pensamento. Nós aqui ainda não temos, né, esse dom ainda, né? Agora, imagina toda a população da Terra com pensamentos negativos, né? Essa desgraça que está aí afora, que eles não nos ouçam, né? Vai melhorar alguma coisa? Não. Então vamos começar no nosso cantinho, vamos começar lá dentro da nossa casa, porque Deus nos deu a nossa casa como primeiro aprendizado. Se a gente não resolve o problema naquele mundinho pequenininho de 3 ou 4, aí a família que vem secular assim em volta, né? A sogra, o sogro, a nora, o genro, vai ficando cada vez mais difícil. Os nossos deveres são importantes para com eles, porque mais tarde vai se inverter os papéis. Hoje eu estou como mãe, né? E os meus filhos estão sendo educados por mim. Se eu não passar para eles ensinamentos morais, religiosos, o amor, a caridade, vocês acham que eles vão me aguentar quando velhinha? Do jeito que eu sou? Quem, né, me conhece aqui sabe como que eu sou. Ligada no 220. Alguém vai ter que ter paciência comigo, né? Porque envelhecer todo mundo vai. O corpo nosso acaba, mas o nosso espírito tem que carregar aquela malinha que a gente veio aqui para fazer. Porque quando a gente vem com aquela sacolinha plástica. Quando a gente vai embora, a gente leva um caminhão, né? Porque a gente leva as coisas boas e as coisas ruins que a gente fez. Tudo bem
bem que se a gente fez muita coisa boa, quando chegar lá em cima ele vai falar, isso aqui não precisa não, joga fora. Dispensa lá mesmo. Mas muita coisa ainda vai ficar na nossa malinha. E se a nossa malinha não tiver assim, o amor, a caridade, a honestidade, as nossas virtudes, porque aqui é assim, né? Todo mundo é virtuoso, todo mundo é bonzinho, mas quando vira ali a porta da luz divina, já, primeiro que passar na frente, a gente já fala alguma coisinha que não era boa. Então a gente vai levar isso também na malinha, né? Então, se nós não passarmos tudo isso para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, quando inverter os papéis, quando eles passarem a ser pais, o mundo vai continuar do jeito que está. E acho que não é isso que a gente quer, né? Porque a gente aprendeu que daqui a uns anos, a nossa terra de expiação e prova vai melhorar. Vai passar para um mundo regenerador. E como a gente está aqui ainda, nós vamos ter que voltar de novo, gente, porque não vai ser fácil. E a gente não vai direto para o nosso lar, não. A gente vai passar no umbral, entregar a malinha lá, dar uma olhadinha, né? E ele vai falar assim, ó, entra no final da fila, porque tem muita gente para reencarnar. Não se assusta, são os espíritos que estão ouvindo a mesma coisa. Eles ficam assustados exatamente como a gente, tá? Então, nós temos que passar por todos esses problemas, todos esses deveres. A nossa família é um prêmio de Deus, é um prêmio. Se nós soubermos carregar essa nossa família, o mundo inteiro com certeza vai saber carregar dele. Jesus soube, ele ficou pouquinho tempo aqui com a gente. E o que ele ensinou para a gente não conseguiu aprender em 2000 e não sei quantos anos já. Mas a gente vai aprender, a gente vai melhorar. Além dos nossos deveres, para mim não me perder, porque eu gosto de falar, nós temos, cada membro da nossa família também tem um papel importante na nossa família. Do mesmo jeito que lá na espiritualidade, ficaram aqueles espíritos amigos, aqueles espíritos que estão um pouco mais evoluídos que a gente, aqui na Terra, algumas pessoas da nossa família também estão numa boa. Ela vem aqui só para nos auxiliar. Nós não prestamos atenção. Porque normalmente quem está nos auxiliando são nossos filhos, nossos sobrinhos, né? Mas a gente não presta atenção, sabe por quê? Porque ele é criança, ele não sabe nada, ele não viveu nada. Viveu sim, porque ele é um espírito criado, provavelmente no mesmo tempo que a gente. Todos os nossos espíritos aqui são velhos. Nós já temos uma bagagem enorme, mas a gente não utiliza essa bagagem. Então, acho que estão dando uma chacoalhadinha lá em cima, né? Porque a gente está vendo tanta desgraça, tantos problemas, mudaram até o Papa, né? Então, será que a espiritualidade também está percebendo que a gente está mudando um pouquinho? A gente está precisando de coisas novas? Claro que está. Então, se a nossa família é pequenininha, é 3 ou 4 pessoas, e a nossa maior família é a humanidade, e nós queremos o que desse mundo? Coisa melhor, coisas boas. Então, nós precisamos começar a melhorar o nosso mundinho, né? Praticando os ensinamentos de Jesus. Por exemplo, hoje a meninada, eles só pensam na balada. Eles não pensam na religiosidade, pensam. Como é que a gente vai botar isso na cabecinha deles? Falando de Jesus? Nem pensar. Eles vão convidar Jesus para ir para a balada com eles. Ele vai. Mas não é desta forma. Os nossos exemplos é que vão ser passados para ele com a imagem de Jesus, com todo o carinho, né? Porque tem horas que a gente tem vontade de estrangular, mas tudo bem, a gente sabe que não pode, né? Mas vamos lá, naquele momento para, respira, engole, conversa com ele. É uma coisa que a gente não faz, conversar com o filho é difícil. Conversam. Isamitiba, ele falava assim, é melhor você dar 1 minuto do seu tempo para o seu filho do que o resto da sua vida.
Porque se você parar, olhar no olho dele e falar para ele assim, eu não quero que você faz isso, ele vai te entender. Agora você fala assim, agora não posso, mas não faz isso não que eu não gosto. Tá? Ele não vai te entender. É a mesma coisa quando a gente resolve casar. Casar é bom, né? Tem festa, tem tudo bonitinho, tudo arrumadinho. A gente pensa em 1000 coisas. Aí quando a gente planejou assim de casar com aquele baixinho, gordinho, trabalhador. Mas do lado dele assim passou um camaradinha de olho azul, alto, atlético. A gente falou assim, quê? Vou ficar com aquele lá? Não, vou pular para aquele. A gente esqueceu daquilo que a gente prometeu, era para casar com o gordinho. Aí o que acontece? A nossa vida é uma desgraça, né? É culpa do coitado? Não, é culpa nossa. A gente que quis mudar a escolha. Mas a gente mudou por quê? Porque a gente tem o livre-arbítrio. A gente pode fazer isso. Agora eu vou infernizar a vida do coitado? Aí fala assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Não separa o quê? Claro que separa. Porque junto com as leis divinas, nós, seres humanos, criamos um monte de leis. Lei para casar, lei para separar, lei para ter filho. A gente não paga tudo isso? Né? Então assim, a única coisa que ele nos pediu, não seja infeliz. Não sofra. Resolva os seus problemas. Então, como que eu vou fazer se eu casei com o de olho azul, que não vai ser tão bom como o gordinho baixinho? Eu vou tentar melhorar. Porque casamento é compartilhar, né? Mas vai chegar uma hora que você está vendo que aquilo não vai dar certo. Você está se prejudicando, você está prejudicando os filhos, você está prejudicando a família dele, prejudicando a sua, e o negócio está aumentando. Deu para perceber? O que a gente faz? Pede divórcio. Na lei humana, a gente vai lá, separa, escreve, paga e vai embora. Na lei divina, tinha aquele probleminha. Não pagou, vai pagar na outra. Pode ser que eu não venha na outra casar com aquele gordinho baixinho. Mas pode ser que o gordinho baixinho venha de meu filho. Porque talvez eu só precisasse dar amor para ele. E foi uma coisa que eu não dei. Então nós também não precisamos ficar nos culpando por aquilo que a gente deixou de cometer no meio do caminho. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Ele deixou a gente escolher. O nosso anjo da guarda falou, não pega o loirinho de olho azul, pega o baixinho gordinho. Você quis? Agora aguenta. Nós vamos fazer de tudo para que dê certo. Mas no meio do caminho, alguma coisa continua dando errado. Para que nenhum de nós sofra, para que nenhum daqueles que convivem conosco passem pior do que a gente, né? Porque aí nós vamos destruir uma família inteira. E aliás não vai ser só uma, né? Vai ser a nossa, a dele e mais quem está em toda a volta. Então o que nós vamos fazer? Separa, pega a sua malinha, vai para sua casa, pensa. Não vai procurar o baixinho gordinho, porque também ele deve ter procurado a vida dele para resolver. Mas, né? Siga em frente. Resolva os seus problemas. Então, vida em família é só tudo de bom. É amor, é caridade, é fraternidade, é troca, é compartilhar, né? Sabe o que a gente faz? Escreve essas palavrinhas, põe na porta da geladeira. Chegou do trabalho, está cansado, o filho quer um monte... espera só um pouquinho. Vai lá e lê o que está escrito. Respira. Sempre os nossos anjos guardiões vão estar lá te inspirando para aquela situação. Não jogue tudo pelos ares. Eu sei que a gente vai jogar. Eu já fiz isso também. Mas tudo bem. Depois a gente senta, chora. Ou então, abre a porta do armário, grita, berra, fecha e sai de perto. E espera que ele vai falar com você. Ele vai te dar um alívio. Vida em família é a nossa maior experiência na Terra. Não desista. Não deu? Não se arrependa.
siga em frente. Que Deus possa abençoar todas as famílias nossas aqui presentes e que Deus abençoe toda a família humana.